Momento de reflexão, sempre um tema consolador à luz da doutrina espírita. Quantas vezes a gente começa o dia apelando para pessoas influentes, amigos que nós achamos que podem nos ajudar em questões que, antes de qualquer coisa, não que nós não vamos fazer isso, não vamos ligar para os amigos, mas antes de qualquer coisa, nós precisamos trazer Deus para a nossa casa. O que tem faltado para a construção de um novo tempo é a construção de um novo lar. Não existe nenhum mistério em imaginar os motivos pelos quais o mundo se encontra em tanta angústia que não seja a presença de Deus que tem faltado no lar de muitas pessoas. É preciso que a gente coloque como prioridade na nossa vida e na nossa família entender que o nosso compromisso de Deus na nossa vida não se resume a uma vez na semana, numa hora determinada, fazermos um evangelho no lar. Senão isso é apenas um ritual vazio e sem sentido, muitas vezes feito por obrigação e não por sentimento da necessidade que temos da proximidade de Deus em nossas vidas. E não pense que se trazer Deus junto a nós significa que a gente tem que fazer algo muito mágico, é um diálogo constante, mas aí às vezes a gente fica se perguntando: por que nós não acreditamos que podemos ter força de construir um novo tempo? Porque nós não acreditamos que temos força de construir uma nova relação com Deus na vida. E de onde viria essa crença que a gente tem de que eu não posso construir na minha vida uma relação diferente com o meu Pai? De onde vem essa crença? Talvez nós tenhamos aí duas crenças clássicas limitantes, como clichês mentais que funcionam para nos impedir de entender que nós podemos ter contato sim com o nosso Pai. A primeira crença é que o que nós entendemos por autoridade no mundo material é uma pessoa que quanto mais poderosa é, mais inacessível e distante é de nós. Quanto mais um homem na Terra tem poder, mais é difícil chegar perto dele. Na nossa cabeça, toda pessoa que tem poder é uma pessoa inacessível e para chegar a ela tem que ter um monte de gente. E inclusive essa pessoa tenta evitar o contato com os demais. Na nossa cabeça, poder significa inacesso. Eu não tenho como acessar e distância. E a gente talvez faça uma migração dessa concepção inconscientemente. Imagine, se um chefe de Estado é alguém distante, imagina Deus, o Senhor do Universo. Mas eis que a lógica de Deus é completamente outra. É que a grandiosidade do amor dele se revela em sermos aparentemente tão insignificantes, sermos tão imperfeitos, sermos como a areia do deserto, um grão de areia do deserto, mas conhecidos intimamente por Deus. É isso que faz com que a gente não entenda como esse amor funciona, porque nossa forma de amar, enquanto for o amor condicional humano, nós não vamos construir um novo tempo. A nossa forma de amar é sobre condições. Eu amo alguém que gosta do que eu gosto, que tem minha religião, que gosta do meu time, que gosta das músicas que eu gosto, que vê as séries que eu vejo. E quando depois de um início de namoro aquilo se mostra que não é bem assim, começa o conflito do casal. E o amor vem na segunda vista, não na primeira. A primeira é paixão, é quando você liga, olha a intimidade. As pessoas dizem que quando estão com muito tempo de casamento, se fala pouco ao telefone e reclama no consultório de um psicólogo. Não, quando a gente namorava, falava 5 horas no telefone. Já ouviram isso? Começava de meia-noite até 5 da manhã conversando de boa, acordava e ia trabalhar, ninguém reclamava. Aí você diz, acabou o romance. Não, aumentou a intimidade. Você precisa passar 5 horas no telefone para convencer a outra pessoa que você presta. É 5 horas de moído. 5 horas de criar um personagem de conquista. E em algum momento quem está do outro lado acredita e casa. Quando vê já é tarde. Por que o amor é a segunda vista? Porque o amor é quando eu amo não mais o personagem que eu criei para te conquistar. Eu amo a pessoa real com tudo que ela é. Portanto, um casal não precisa de 5 horas no telefone, porque quando nós temos intimidade, a gente olha e diz tudo. E isso não é perda de romance, isso é ganho de intimidade, que somente o tempo e muito sal faz a gente conquistar. O relacionamento com Deus necessita de nossa parte esse cotidiano para desenvolver uma intimidade.
É no momento em que a gente constrói isso que a gente está pronto para, trazendo mais Deus para junto da gente, ser candidato a sair levando ele para fora do mundo. O convite que Jesus faz, porque aí a gente pega assim, tem um teólogo que diz uma coisa fantástica sobre isso que é, essas nossas conquistas todas tecnológicas, Bluetooth, telefone, esse último foguete que foi mandado, que já é um prenúncio da exploração a Marte, é que ele diz assim, quando o homem pisou na Lua, o homem se encantou, pensando que ali nós tínhamos visto a coisa mais fantástica. E a coisa mais fantástica não foi quando o homem pisou na Lua, mas quando Deus, através do Cristo, pisou na Terra. Há muito tempo, o evento mais fantástico aconteceu. E precisamos retomar e rebuscar isso para as nossas vidas. Precisamos entender que quando a gente se enche disso, a gente é capaz de levar da nossa família, do nosso lugar, onde a gente vive a experiência com Deus, onde nosso lar é pautado por valores, onde nós construímos um lar cristão, onde a gente vive diariamente levando para os nossos filhos o exemplo, não só um discurso, em que a gente está em busca de aperfeiçoamento, a gente é capaz de entender o chamado de Cristo quando diz: eis que vos envio feito cordeiros em meio a lobos. Muita gente pensa que esse é um convite meio estranho. Muita gente pensa que é um convite para ser trucidado. Parece que Jesus está pedindo para inocentes ovelhas serem trucidadas por lobos ferozes. Não. Nós, como espíritas, podemos, inclusive, com muito mais leveza entender isso, porque para Deus, os lobos e as ovelhas são filhos amados do mesmo jeito. Mas, arquetipicamente, o lobo seria o símbolo de um homem plenamente mergulhado na consciência material, no que Joana vai chamar de consciência de sono, apenas disponível para as funções sexuais de comida e de alimentação. Esses irmãos nossos, ainda inconscientes, vivendo instintivamente, são a representação arquetípica do instinto. Você pode ver que todo filme de vampiro também tem lobo no meio, que é aquele mais instintivo. E aí você tem cordeiros, que é o símbolo da obediência a Deus. Para que, o convite não é para ovelhas serem trucidadas por lobos, mas para ovelhas levarem doçura para o coração dos lobos, que se transformarão também em ovelhas. Mas para a construção desse novo mundo, para levar essa doçura para o mundo exterior, eu preciso ter doçura dentro do meu lar e dentro de mim. Então, se a primeira crença limitante seria a autoridade é distante, e é difícil para mim entender que se um presidente é distante, Deus deve ser mais distante. Não, Deus é muito próximo. Existe uma outra crença limitante. É que, como é que eu, que não sou uma pessoa boa, que sou imperfeita, que tenho tantos defeitos, posso ser amado por Deus? Como é que eu, que ainda faço tanta coisa que não presta, como é que eu, que ainda tenho um conjunto de comportamentos que não estão em consonância com aquilo que eu já entendo, posso ser alguém que tenho capacidade de acessar o coração do Pai? Esse que nós temos que entender que, como mesmo Davi ficou sem entender, não dá para tentar explicar na lógica o amor de Deus. A nossa lógica é muito fraca para explicar o amor de Deus. Nós não temos condição de entender. Por isso que ele dizia: tu me sondas e essa capacidade que tu tens é tão absurdamente preciosa que eu não consigo entender de tão alta que é. Então, não vamos entender fé raciocinada como a tendência de querer dar razão a algo que é transcendente como o amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós não é compreensível. O amor de Deus por nós está muito mais naquela hashtag aceita que dói menos. Simplesmente aceite. Simplesmente entenda que um pai que ama filhos, que criou como criou, não espera que o amor só venha quando nós estejamos prontos. Muitos de nós, convidados como trabalhadores da última hora, imaginamos que nós não podemos fazer porque nós somos incapazes, inferiores, limitados e ainda muito distantes moralmente da proposta plena do que representa Jesus para nós.